Olá, meu nome é Thiago, da equipe do RoboBolsa. Eu vou mostrar para vocês como foi o pregão de hoje, dia 4 de maio de 2023, 5h30 da tarde, pregão ainda em aberto, nossas posições fechadas, bem mais cedo. Não tivemos maiores problemas, tivemos algumas perdas em alguns setups, algumas configurações, alguns robôs, mas saldo positivo no dia. O mais importante, conseguimos já identificar alguns problemas, algumas movimentações de mercado diferentes, principalmente no mini índice. Eu já vou mostrar para vocês como que foi. Vamos dar uma olhada aqui então nos setups do índice. Tivemos uma movimentação bem diferente hoje. Vamos ver aqui um pouco mais de longe o que aconteceu. Aqui temos o range de 2.500 pontos, é um range forte, bem acima da média. E aí a gente pode esperar uma movimentação forte amanhã também por causa do payroll. Então aqui, com essa descida tão forte, lembrando que esse setup aqui é aquele setup que já não perde há muito tempo, vai perder uma vez nos últimos 3 ou 4 anos. Então aqui ele teve que fazer dessa vez um esforço muito grande. Esse setup 08 está liberado na área de membros. Você tem acesso grátis, você pode utilizar ele gratuitamente lá em conta demo e até em conta real. Ele tem um stop alto, então ele teve que fazer aqui 6 aumentos de posição, teve um rebaixamento bem importante. Reparem que aqui ele faz um aumento de posição aqui nessa última descida, aí no primeiro pullback ele consegue fechar, ele ainda tinha uma margem para poder conseguir descer, então de qualquer forma ele teria escapado aqui da perda. Reparem que ele ainda tinha que segurar ainda mais uma descida durante um tempo. Eu, sinceramente não tenho certeza se ele conseguiria suportar, na verdade, mas depois o mercado sobe, ele consegue compensar a descida quase completamente. Reparem que aqui ele faz essa descida de 2.500 pontos, mas depois ele sobe praticamente 2.500 pontos, então o mercado ele deu oportunidade para quem não entrou tão mal, tão lá em cima. Então o mercado ele desce, Então aqui faz essa primeira descida forte, ali 2.000 pontos, depois ele sobe 500 pontos, que é muito pouco. Então se tivesse entrado mal muito mais lá em cima, teria sido um problema para alguns setups que de repente não fazem reentradas, ficou difícil realmente. Mesmo assim a gente ainda entrou mal nessa descida. Vamos dar uma olhada aqui nesse setup. A gente ainda entra mal porque entra muito lá em cima, poderia ser pior se entrasse mais acima, mas a gente ainda entrou mal. Essa linha aqui é o filtro da média móvel, reparem que ele está acionado, acima dela só vai comprar, abaixo só vai vender. Então aqui a gente entrou comprado, o mercado continua descendo, e aqui ele foi fazendo os aumentos de posição lineares, ele é mais ou menos linear, olha lá, 150, 150, então o mercado foi junto. Conseguiu fazer uma boa saída porque fez um bom médio, teve que fazer vários aumentos de posição. O ganho ficou baixo porque ele é sempre baixo, R$15 aqui, só uma posição, ele sempre opera pouco, mas ele está altamente positivo, nos últimos tempos, embora não seja altos valores, mas ele sempre ganha. Então, embora tenha forçado o rebaixamento, o drawdown, ele conseguiu segurar bem. Para quem não entrou muito lá em cima, para quem entrou mais abaixo, aí ficou ainda mais fácil. Para outros setups, precisava realmente de um aumento de posição, então de repente um filtro ATR ele poderia evitar que entrasse aqui, porque como foram muitos candles de baixa, e ele começou logo com um candle forte de baixa, então ele aqui, dependendo do filtro ATR, ele teria segurado, e já teria impedido de entrar. Então aqui a gente pode levar isso em consideração, Alguns filtros aí poderiam ter evitado entrar mais em cima, talvez entrasse só mais aqui embaixo, e aí ficaria mais fácil de sair nesse pullback, ou então nesse daqui. Alguns aumentos de posição, então um setup que tivesse um take um pouco mais baixo, conseguiria sair tranquilo.
Então aí mais um dia tranquilo para esse setup. Tranquilo não, né? Mas conseguiu se livrar bem. Vamos dar uma olhada em outro. Os outros setups que tiveram perdas, né, foram esses que a gente está em teste. Esses que não fazem aumento de posição, né, esses que tem um stop mais baixo. Então lá, tá vendo que eles nesse caso ele nem pegou descida por causa do filtro. Ele começou aqui um pouco mais tarde, às 11 horas, o mercado tinha ficado mais rápido. 10h30, né, a abertura lá do pregão nos Estados Unidos. Mas aí aqui, como teve essa descida mais forte, o filtro ATR evitou. Na verdade evitou não, né, porque começou só mais tarde, né, aqui ele talvez tivesse, deixa eu ver aqui, ele teria entrado, ó, tá vendo a importância também de começar um pouco mais tarde. Aqui ele teve essa perda, vamos ver lá, aqui seria legal até a gente de repente diminuir o take, né, tá meio, ó, deixa eu ver aqui, 150 pontos. Se a gente reduzir esse take aqui, porque está automatizado, a gente poderia reduzir ele um pouco. De repente ficaria mais favorável, né? Aqui ó, já teria entrado de novo. Enfim, mas foi bom. Vamos ver aqui. Esse aqui ainda conseguiu escapar, o 04. Conseguiu dar certo. Esse perdeu também. Então tiveram perdas por causa daquela descida, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Isso aqui é daqueles que opera à tarde, né? Então entrou mal aqui. Isso aqui não tinha como escapar mesmo. E aqui não entrou de novo, né? Um bloqueio. Enfim, um dia bom para aprender. Um dia bom para aprender. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar tivemos ganhos. Tá aqui o 0,7, aquele setup que eu indiquei para vocês dar uma estudada. Vou chegar mais. Vamos ver primeiro o range. Range 65 pontos, médio, tranquilo para a gente dar uma trabalhada. Então o dólar ficou dentro dos patamares legais. Repare aqui que ele só faz duas operações, né? Faz uma aqui, mas a gente tinha combinado da gente testar essa distância e o take, né, de acordo, mas a distância é mais importante. O take tem que ser baixo mesmo, pode deixar 5 ou 6, mas aí a questão, ó, ele pode, se fosse reduzido, ele entrava aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver lá, 11 pontos. Ele poderia ter entrado aqui e aqui, se estivesse um pouco mais próximo, né? Aí é questão da gente testar. Mas repare que ele faz movimentações, o preço está fazendo movimentações que permitem esse ajuste. Ele teria entrado aqui antes, né? Se fosse 11 pontos, vamos ver aqui. Ó, teria entrado aqui, ó, 11 pontos. Teria entrado nesse candle, né? Esse candle, ele teria subido mais. Mas depois ele teria descido, teria chegado no profit a 11 pontos, aí pegado 6, ele ia carregar por bastante tempo e não ia conseguir sair não. Aqui não teria sido bom não, aqui teria dado certo, lá não. Bom, então aqui a gente não ter mexido foi até positivo. Bom, a tarde depois ficou mais lento. Dólar. Vamos ver um outro setup que tenha dado bom resultado. Esse aqui é o 0,22. Excelente, olha lá. Excelente. 0,22. Aquele setup também liberado na área de membros. Repara que pega na subida. Ele entra. Vamos ver se entrou tão mal assim. Não, até que não entrou tão mal, ele já entra na metade superior. Aí ele entra aqui, faz os aumentos dele previstos. Teve um drawdown alto porque a movimentação foi forte. Mas ele consegue sair do lado de cá. Até que dentro aí do esperado.
teve um sofrimento, né? Teve que forçar um pouco o rebaixamento, mas conseguiu escapar. Amanhã, lembrando, payroll, então movimentação forte, deve ter no início da manhã, vamos esperar aí de repente 10h30, 11 horas para a gente poder começar a entrar. Mas um dia, para quem entende bem o robô, as configurações, sabe o que deve fazer. Para quem está começando, aí de repente é interessante segurar aí até de repente 10h30, 11 horas para a gente poder entender se a movimentação vai permitir a nossa entrada. Tá certo? Então você que ainda não conhece, vai lá em membros.robobolsa.com.br, baixa o robô na hora, teste grátis e limitado em conta demo. Você pode baixar as configurações, começar a testar, ver que funciona em conta demo e depois partir para a conta real, que a gente libera esse tempo aí de 12 dias totalmente grátis, sem compromisso, tá certo? Entra lá no nosso suporte técnico, conversa com a gente, conversa com outros traders, né, que já estão operando com a gente, testando já há bastante tempo, você vai ver que dá pra gente ganhar com consistência. Tá certo? Então te espero lá. Grande abraço. Até a próxima.